Bom dia, tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários e essa semana estamos tratando lá Efésios capítulo 5, nos versos de 1 a 17. E o nosso tema dessa semana é copie e cole, né? Por que copie e cole, pastor? É que a gente quer sempre dar uma ajudadinha para Deus, né? E vamos aí dar uma mesclada com algumas coisas que a gente acha que deve fazer, mas na verdade a gente simplesmente deve fazer. É o contrário, né? Então eu tenho que permitir que a palavra de Deus encontre um coração e uma mente capaz de entender e de praticar a palavra de Deus. E o assunto hoje é imitando como filhos da luz. Vamos lá? Então, o nosso texto, eu vou repetir porque vai ser interessante a gente ter o texto, porque a gente vai tratar de alguns versículos de maneira particular. Então, eu quero adiantar para você que nós vamos tratar de coisas extremamente práticas, mas bem difíceis com relação ao mundo, à sociedade, que tem valores bem controversos nessa área, nas áreas onde a Bíblia vai tratar, tá bom? Vamos lá? Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionadas entre vós como convém a santos. Nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes, pelo contrário, haja ações de graça, porque bem sabeis que a graça do Senhor tem trazido esse propósito, essa proposta que a gente tem aqui, andando para entender como é que Deus quer que a gente vai caminhando. E o texto diz assim: porque bem sabeis que nenhum devasso ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras sem sentido. Ninguém vos engane com palavras sem sentido. Pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Portanto, evitai a companhia deles, pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, procurando saber o que é agradável ao Senhor. Não vos associei às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles fazem às escondidas. Mas todas essas coisas, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Por isso se diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então, no verso 8, Paulo afirma que no Senhor nos tornamos luz. O que é isso? Essa luz que nós nos tornamos é a nossa capacidade de enxergar a palavra de Deus como princípio, como modelo filosófico de vida, como padrão de conduta, né? Então, já que eu sei, já que eu enxergo, já que eu sei a diferença, então agora eu devo andar. O que é andar? É fazer exatamente aquilo que a proposta traz. Por quê? E a razão do copia e cola é justamente essa, né? Então, Paulo exemplifica que o verdadeiro amor é altruísta, quer dizer, é outrocêntrico, né? Ele pensa no outro, ele é pautado pelo perdão e sacrifício, que a gente já viu, né? Paulo, então, vai nos dizendo que o mundo perverteu o verdadeiro amor. E esse amor sacrificial e perdoador agora é um troço diferente, esquisito, né? E de certa forma viciante, já que me coloca como centro de todas as coisas, né?
Já na época de Paulo, esse negócio de falar de amor já era entendido como sexo. Nos nossos dias, essa coisa tem sido muito mais difundida, especialmente pela televisão. E não é que você não deva assistir televisão, agora é claro que você vai ser capaz de diferenciar o certo do errado e a hora de mudar de canal. Mas o apóstolo está nos ensinando que reduzir o amor perdoador e sacrificial a sexo é pervertê-lo. Eu vou transformar esse amor perdoador e sacrificial e vou me jogar nessa vida de acaba não, mundão, né? Então é pecado. Lembra, pecado não é uma estrutura religiosa. Pecado são erros de conduta que afetam todo mundo, especialmente, evidentemente, o pecador, mas todos aqueles que estão ao redor, né? E ele vai falar aqui, e ele falou, né, e já estamos tratando a questão do pecado do sexo e o pecado da língua, né? E a gente precisa agir diferente deste mundo. Então, no verso 5, Paulo vai alertar para o julgamento. O que ele diz? Verso 5. Porque bem sabeis que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras sem sentidos, pois é por esta causa e por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. O que foi dito no Antigo Testamento, né? A obediência traz bênção, a desobediência traz maldição, não mudou. É a mesma coisa, né? Os que vivem na imoralidade não se arrependem. E se não se arrepende, não pode ser salvo. Não entendeu, não tem luz, não tem proposta de mudança, porque isso não é algo que vai trazer a capacidade de governar a si próprio, enquanto abençoa as pessoas ao redor, né? Então eu preciso entender que um reino marcado pela justiça não pode tolerar o pecado, condutas desarmoniosas para aqueles que não buscam arrependimento sincero, transformadores de vida. Paulo vai falando e fala no verso 6, que o mundo tenta enganar a igreja, dizendo o quê? Que a palavra de Deus é obsoleta. Um troço de 6.000 anos atrás, 10.000 anos atrás, 11.000, 2.000, e sem valor. Não, naquela época as coisas... Mas não é. Se você for olhar e ler a Bíblia, lá havia prostituição. Jesus condena. Havia todo tipo de pecado sexual. Jesus condena. Havia aquela conversa frívola que mata. Jesus condena. Mudou o quê? O que foi que mudou? Nada. Só a idade do planeta e do que o homem acha que é grande coisa, né? Talvez a grande diferença são as questões tecnológicas que não mudam o homem, né? Só o tornam mais rápidos. Então o nosso mundo acha natural, comum, aquilo que Deus odeia e condena. Por quê? Porque não vem problemas. Então, numa criança de 9 anos se prostituindo, uma criança de 10, 11, 12 anos tendo bebês do próprio pai, às vezes, da família, do tio, do irmão, do avô. Você percebe que aquilo que Deus condena é uma armadilha que aumenta? Então, eu preciso cuidar de ser obediente e não desobediente. Eu preciso entender, eu preciso querer viver essa verdade. Não é uma verdade que me atropela. Lá em Romanos capítulo 1 diz assim, né, um pequeno resumo, né? Os filhos da desobediência são aqueles que conhecem a lei de Deus e deliberadamente a desobedecem. Os filhos da desobediência são aqueles que conhecem, mas desobedecem deliberadamente. E a pergunta que não quer calar, né?
como fugiremos dessa imoralidade, como viveremos uma vida santa, né? Como viver um modo santo numa sociedade tão afundada no pecado, né? E Paulo responde, gente, isso é sério. Evitem a companhia deles. Sabe aquele ditado antes só do que mal acompanhado? Não é verdade. Mas é melhor você procurar a sua companhia do que andar com qualquer um, especialmente nessa riqueza de pecado que a sociedade traz. E para eles é uma questão de somenos, né? Quer dizer, evite a companhia dos impuros, daqueles que insistem em pecar. Eu já falei para vocês uma vez que eu conversando com um rapaz, eu perguntei, e aí, como é que tá? E você é a faculdade? A gente vai, depois da faculdade, a gente vai pro barzinho. Eu falei, fazer o quê? Aí ele percebeu que falou bobagem. Eu vou lá pregar para os meninos. Eu falei, aonde? No barzinho? Tomando cerveja? Não, eu tomo Guaraná. Pastor, mas eu tenho que pregar o evangelho, sem dúvida. Mas tomando cerveja, cachaça e outras coisas, e conversando sobre coisas que não deveriam, vai ser difícil, não vai? Então, você tem que entender, porque se você não entender, você simplesmente vai me ignorar, vai ignorar a Bíblia e vai continuar. E ainda acha que está fazendo a obra de Deus quando não está. Paulo não está dizendo para você sair do mundo, de maneira alguma. A Jesus mesmo falou, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal, na oração de Jesus. Mas você não tem que fazer o que eles fazem. Deus não está dizendo para sair do mundo ou não ter relacionamentos, não é isso. Não faça o que eles fazem, vai até um certo ponto, daquele ponto para frente você parou. E não participa, não anda, não ria daquelas piadas ou questões que são levantadas para favorecer este ou aquele. Paulo está falando, olha, você e eu, se você é um cristão, se você não é, eu quero te encorajar a entender tudo isso. E se você é, então você tem que viver tudo isso, né? Éramos trevas, andávamos na luz. Hoje somos luz e devemos andar na luz. Devemos viver de acordo com o que nos tornamos em Cristo. Amém? Perigos. Ele diz lá no verso 10 e 9, né? Para a gente produzir frutos que brilhem. Somos luz. Bondade, justiça, verdade, deve ser fruto. Bondade sendo generoso, justiça sendo justo. Fazendo o que é certo, a verdade, que é moral. Então é algo que não apenas para se conhecer ou falar, mas para se fazer, para se viver. No verso 11, Paulo fala e ele condena as obras infrutíferas das trevas. Elas são tão más que até falar sobre elas é algo vergonhoso. E aqui eu não vou dar exemplo, né? Você tem que saber o que é vergonhoso para sua vida e parar de falar ou de andar com pessoas que falam, né? Precisamos deixar de ser cúmplices dessas obras, mas reprová-las. O pecado não dá para ser escondido. Precisamos mostrar para o mundo que esse modelo de vida é o melhor modelo para sobreviver numa sociedade abençoadora. Porque você, meu querido, é bênção. Aleluia. E o texto diz uma coisa no verso 14 que eu acho fantástica. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. São duas questões. Primeiro, para aquele que não conheceu a Cristo e para aquele que conhece, começar a viver. Então,
Eu espero que você possa, então, entender o que é andar como luz. Se você não entendeu, você vai ter grandes dificuldades para sobreviver num mundo corrupto, corruptor e corrompido. E a sua fé, ela vai ficar sempre devedora, porque a realidade não vai passar nem perto daquilo que você realmente precisa. Amém? Eu quero deixar duas perguntas, ou algumas perguntas para você, que eu já fiz no decorrer do texto, mas para você pensar, e se você puder, vai me dar a sua opinião aqui embaixo, tá bom? Eu gostaria muito de ler isso. Como é que eu fujo dessas imoralidades? O que você acha que deve ser feito? Segunda pergunta, como é que eu vivo uma vida santa? Como é que eu vivo uma vida santa no meio dessa bagunça? E terceira, como viver de modo santo numa sociedade que está cada dia mais chafurdada nessa dimensão de pecado, de vida errada? 3 perguntas que eu gostaria muito de ver você respondendo. Colabore comigo e dê a sua resposta, tá bom? Deus te abençoe, até amanhã, e amanhã tem mais. Que Deus te dê a capacidade de aprender e de viver em nome de Jesus. Amém.